A graça e a paz sejam convosco, irmãos. A devocional de hoje se encontra no livro do profeta Ageu, o primeiro capítulo, dos versos de 1 a 11. Eu chamo a atenção para os versos de 5 a 7. Está escrito: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém que se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. No mundo corporativo, as empresas elas fazem o chamado balanço patrimonial. Algumas empresas, além do balanço patrimonial anual, elas fazem o balanço semestral. Já existem empresas que não dispensam o balanço mensal. E alguns empresários chamados mais radicais, eles exigem até o chamado balanço semanal. Então, o balanço patrimonial ele é um demonstrativo contábil. A finalidade é apresentar a situação econômica e financeira, como se encontra a empresa. Na vida espiritual também é necessário que nós façamos um balanço espiritual. Isso porque terminou o primeiro semestre, nós já estamos nos primeiros dias do segundo semestre e de fato foi muito difícil. Nós tivemos muitas perdas, perdas humanas, perdas materiais. No texto que nós temos diante de nós, como o povo de Judá eles não pararam para fazer um balanço da vida espiritual, o próprio Deus fez um balanço e apresentou para eles por intermédio do profeta Ageu. Esse está no versículo 5. Deus disse para eles por intermédio do profeta: vocês semearam muito e colheram pouco. Vocês estão comendo, mas vocês não estão se fartando. Vocês estão bebendo, mas vocês não estão se saciando. Vocês estão vestindo, mas não estão se aquecendo. E vocês estão recebendo salário, mas é como pôr num saco furado. Então esse foi o balanço que Deus havia apresentado para o povo de Judá. Era um corre-corre incessante, mas nenhum resultado positivo. Eles tinham várias preocupações, estavam negligenciando a vida espiritual. É certo que nós também temos muitas preocupações com a nossa família, com os filhos, com o casamento, o trabalho, o estudo. Nós temos muitas preocupações. E Jesus já havia nos advertido no capítulo 6 de Mateus, quando ele fala da preocupação, porque nós andamos ansiosos. Jesus já deu uma orientação como nós tratarmos essas questões da prioridade, como que comer, beber, vestir. E é importante nós repensarmos a questão das prioridades na nossa vida. Judá não havia dado prioridade para as coisas espirituais, a razão deles estarem sendo advertidos por Deus por intermédio do profeta Ageu. Vale a pena lembrar o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer tarde e penosamente granjear o pão, quando Deus aos seus amados dá enquanto dorme. Isso é uma promessa da parte de Deus para aqueles que não deixam de ter Deus como prioridade na nossa vida. Ali no texto apresentado pelo profeta, Deus estava sendo negligenciado, a casa de Deus estava em ruínas, o templo estava abandonado e cada um estava preocupado com a sua própria casa, com a sua própria vida, e as coisas de Deus estavam sendo tratadas com descaso. Embora o texto seja pontual, esteja preso a um passado distante, o apelo que ele faz ele é atual. Ele serve para nós hoje. Até porque as promessas da virada do ano, dos projetos, os alvos a serem estabelecidos para o ano que está iniciando, já passou um semestre, então vale a pena nós fazermos um balanço. Aquilo que foi estabelecido de fato foi efetivado, aquilo que deveria ser prioridade foi tratado com prioridade. Então, um balanço da vida espiritual, um balanço da vida pessoal é extremamente importante. Então, nós temos que fazer uma análise da nossa vida, pensarmos nas nossas ações e sem deixar de considerar
Deus foi prioridade ou Deus não foi prioridade na nossa vida. Então, o que foi feito não tem como mudar. O passado ele não vai voltar. A questão é o que precisa ser refeito. O que é que nós temos que retomar que ficou à beira do caminho? O que precisa ser mudado que precisa ser mudado? O que precisa ser apresentado diante de Deus, confessado, buscar o perdão e retomar a caminhada, levar adiante o que é que tem que ser feito. Isso tem a ver com tomada de decisão. E tem que ser agora, o tempo é hoje, a vida está caminhando. E a gente não pode deixar que o semestre avance, porque daqui a pouco o ano estará encerrando. E se nós não pararmos para pensar o que deve ser prioridade na nossa vida, pode ser que quando nós acordarmos, acabou o semestre e aquilo que deveria ser feito não foi feito, ficou para trás. Na linguagem bíblica, é trilhar novos caminhos, é lembrar que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas elas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então Deus tem uma proposta para nós repensarmos a nossa caminhada e ir adiante em relação àquilo que deve ser feito, sem deixar Deus de fora. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Agora basta saber, irmãos, se nós de fato nós queremos mudar alguma coisa, se nós queremos que Deus seja a prioridade na nossa vida. Então é uma questão de escolha, de tomada de decisão. Deus, ele nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Quando o profeta Ageu chegou para Judá e falou acerca dessa proposta de Deus, eles atenderam a voz de Deus, eles atenderam o apelo que Deus fazia por intermédio do profeta Ageu. E Deus disse para eles: eu serei com vocês. Jesus havia feito uma promessa: estarei com vocês todos os dias, onde vocês estiverem. Seja o que for que vocês estiverem fazendo, eu estarei convosco todos os dias. Então essa promessa de Deus, ela se aplica à vida de todos aqueles que Deus é prioridade. Que façamos um balanço da nossa vida espiritual. E se Deus for a prioridade na nossa vida, com certeza nós seremos abençoados, assim como Ele promete. Que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos dê a coragem, a força de fazermos o que precisa ser feito, mudar o que precisa ser mudado e retomar aqueles caminhos que trazem o nosso bem-estar e a glória de Jesus. Que Ele assim nos abençoe. Nós nos vemos na nossa próxima devocional.